As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Das 7 coisas das quais Deus mais odeia e repudia, a soberba, os olhos orgulhosos, é a primeira a ser mencionada. Provérbios capítulo 16, versículo 5. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, serão punidos. De todas as coisas, o orgulho é a que mais pode te afastar de Deus, porque você ser orgulhoso é igual Deus estender a mão pra você, e você dar um tapa na mão de Deus e falar: eu não preciso de você. Mas a real é que você precisa sim, você só não quer. Deus bate a porta, envia o Espírito Santo sobre você para poder te convencer dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, da sua imperfeição, mostrar onde tem que mudar e onde dá pra fazer melhor, e tenta te ajudar a chegar no arrependimento, para você poder mudar e alcançar o perdão de Deus e a graça divina, ter uma melhora, se santificar, caminhar rumo ao céu, junto à presença de Deus. Mas a pessoa soberba, ela simplesmente rejeita tudo isso. Pode até não ser com a boca, mas pode ser com atitudes. Como uma pessoa vai conseguir alcançar o perdão de Deus se ela não se arrepende? Deus quer perdoar, mas para isso a pessoa precisa se arrepender. Mas como que uma pessoa que na visão dela sempre está certa, que nunca erra e é perfeita, que se comporta e vive como se não precisasse de Deus, como uma pessoa dessa sequer vai conseguir reconhecer os seus próprios erros, reconhecer a sua dependência de Deus, e aí sim poder se arrepender pelos pecados, pedir perdão para Deus e alcançar a misericórdia divina? Não tem como. Assim acontece com a pessoa orgulhosa. Deus quer perdoar ela, Deus quer salvar, Deus quer ensinar, Deus quer redimir essa pessoa, mas o orgulhoso não tem a humildade para ceder e se arrepender. Essa pessoa não recebe o perdão, não por culpa de Deus, até porque Ele mesmo oferece o perdão, envia o Espírito Santo e se sacrificou na cruz por nós, mas por culpa da própria pessoa, porque ela mesma não tem a humildade para aceitar o erro e as suas imperfeições, para poder se arrepender e pedir perdão para Deus. Deus tenta de tudo para salvar essa pessoa, mas ela mesma rejeita o arrependimento. E por isso eu falei que ser orgulhoso é igual Deus estender a mão para você, você dar um tapa na mão de Deus. Deus bate a porta, mas o soberbo vai lá e, em vez de abrir, lhe tranca a porta. Assim aconteceu com os fariseus do Antigo Testamento. Eram orgulhosos, não queriam aceitar que estavam errados, e não estavam ensinando e pregando a lei da maneira correta, não queriam aceitar, estavam sendo hipócritas e vaidosos. Deus enviou João Batista, eles rejeitaram. Deus enviou Jesus, filho de Deus, rejeitaram. Jesus enviou os apóstolos, rejeitaram. Percebe que a pessoa orgulhosa, ela vai rejeitar qualquer coisa que vir na frente dela, se essa coisa não convém a ela. Jesus pregou arrependimento a eles. Eles se arrependeram? Não. Preferiram falar que Jesus era blasfemador do que aceitar que estavam errados e se arrependerem e mudarem. Jesus operou milagres em frente aos fariseus, expulsou demônios diante deles, e eles aceitaram que estavam errados? Não. Preferiram falar que Jesus realizava milagres por meio de demônios, em vez de aceitar que ele era o Messias, e acabaram cometendo a blasfêmia contra o Espírito Santo, um pecado que não tem perdão, um pecado imperdoável. Tudo isso por puro orgulho. Não tiveram humildade, não queriam ceder. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, porque a pessoa não se arrepende. O único pecado que não tem perdão é justamente o pecado da pessoa não se arrepender pelos pecados. É justamente falta de arrependimento da pessoa. E por isso eu falei que sem arrependimento não tem perdão. Não tem como Deus te perdoar se você não se arrepende pelos seus erros e pecados. Então percebe que de todos os pecados, a soberba é o pecado que mais te aproxima da blasfêmia contra o Espírito Santo. E por isso Deus não poupa os soberbos do castigo e da repreensão. Até o castigo de Deus é amor. Deus não cessa de punir os soberbos para que eles possam mudar suas atitudes e os seus caminhos antes que seja tarde demais, antes que eles cometam um pecado imperdoável. Até o castigo de Deus é amor e misericórdia. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus quer salvar todos. E se para isso for necessário Ele te castigar para que você mude os seus caminhos e pare de se desviar de Deus, pode ter certeza, Ele não vai hesitar. Deus prefere te castigar para que você possa ir para o céu do que te poupar para que você continue andando para o inferno. Satanás foi expulso do céu por orgulho. Lucas capítulo 10, versículo 18. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Deus é o Pai da humildade. Deus ama os humildes de coração. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Jesus, mesmo podendo ter tudo, ele veio ao mundo como pobre, filho de carpinteiro, nasceu numa manjedoura, em um berço de palha, em uma cidade simples e pequena na época. Nunca teve riquezas em sua vida, pois a maior era a presença de Deus com ele. Não tinha uma vida de luxo, vivia como nômade. Ele nasceu para se sacrificar por nós. Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E se Deus é o pai da humildade, o diabo é o pai da soberba. O demônio odeia todos os seres humanos, sem exceção, mas ele tem um ódio muito maior pelas pessoas humildes. O diabo odeia ver alguém humilde. Ele odeia ver alguém que, mesmo tendo tão pouco, mesmo com tão pouco, ainda ama e louva a Deus. Porque ele tendo tudo, ele
Ele era o anjo mais bonito do céu, ele era o anjo mais próximo de Deus, ele tinha um cargo e a posição mais alta, ele tendo tudo, ele não teve humildade. Então ele odeia quando vê alguém que não tem nada ter humildade e amor a Deus, ter tudo que ele deveria ter tido, mas não teve. Quer vencer a soberba? Seja humilde, seja dependente de Deus em tudo na sua vida. Senhor, é da sua vontade? Senhor, o que eu faço? Senhor, pode me ajudar por favor? Senhor, por favor, me perdoa, me desculpa. Senhor, me acompanha por favor. Senhor, obrigado por tudo. Isso é ser pobre em espírito, e é isso que Deus quer de você. Deus é o Pai da humildade, então quanto mais humilde você for, mais você se assemelha e se parece com Cristo. Nunca se considere superior ou melhor do que alguém, em hipótese alguma. Não seja a pessoa que olha para os outros de queixo empinado e de cima para baixo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Tenha a consciência e a humildade de que você não é melhor do que ninguém e que todos nós fomos criados por Deus e que Ele se sacrificou tanto por você quanto pelo outro, e que Deus ama tanto você como também ama o outro, que Ele deu a vida por ambos e que nós não somos nada diante de Deus, somos só formigas no universo, meros mortais, em poucos dias nesse mundo. Gênesis capítulo 3, versículo 19. O suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. A soberba procede à ruína e a altivez do espírito procede à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir despojos com os soberbos. Provérbios capítulo 16, versículos 18 a 19. E você pode estar sendo orgulhoso, até mesmo sem perceber. A falta de perdão é uma forma de orgulho também. Quando você nega perdão a uma pessoa e não quer perdoá-la, não quer ceder, não tem a humildade e a misericórdia para perdoar os outros. Quer receber o perdão de Deus, mas quando é com você não quer perdoar. Mateus capítulo 6, versículo 14 ao 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial os perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai os não perdoará as vossas ofensas. Não querer ceder também é uma forma de orgulho. Não pedir desculpas às pessoas, não pedir perdão, não querer reparar os erros cometidos ou as ofensas proferidas, não querer admitir que você está errado, também é orgulho. E o orgulho espiritual também, de se achar mais santo do que todo mundo, de achar que todo mundo é desviado e que ninguém se dedica a Deus igual você se dedica, que você faz muito pra Deus e as outras pessoas não. E por aí vai, também é orgulho, e um dos piores inclusive. E Deus repudia todo tipo de orgulho. Não deixe o orgulho ter espaço no seu coração. Sempre preencha o seu coração com a humildade. Não deixe o seu coração vazio, porque se o diabo ver o seu coração vazio, ele vai lá e vai preencher com tudo que não presta, com a soberba, com a altivez, com a superioridade, com a arrogância. Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida, em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim, acontecerá a esta geração perversa. Não deixe sua casa desocupada, não deixe o seu coração vazio. Preencha sua casa, o templo do Espírito Santo. Preencheia com humildade, preencheia com amor, com paciência, com mansidão, com a palavra. Preencheia com Deus. Amém. Bom, antes de continuar, queria avisar que eu criei uma loja de camisetas cristãs, a Divine Store. As camisetas são feitas em 100% algodão premium, com costura reforçada, igual a Ribbana, sendo extremamente lindas e confortáveis para usar no dia a dia. Todas as estampas são únicas e exclusivas, desenhadas por mim, e não são vendidas em nenhum outro lugar. Temos várias opções de cores e tamanhos, para você escolher o modelo que mais combina com você. A Divine Store tem as camisetas perfeitas, para você que quer andar com fé e estilo, carregando propósito e levando a luz de Cristo por onde você for, seja na igreja, em encontros cristãos ou em eventos. E recentemente, eu lancei a nova coleção de camisetas manga longa, com tecido macio, confortável, respirável e aconchegante, tendo gola Ribbana e acabamento reforçado, inclusive nas mangas, garantindo conforto e durabilidade. É a camiseta cristã perfeita para usar no frio. E tem mais, eu estou dando 10% de desconto em qualquer compra para quem segue o Instagram da Divine Store. Para resgatar, é simples, basta clicar nesse link na descrição, entrar no perfil da loja, ir no destaque promoção e escrever desconto nesse campo, e você vai receber o seu cupom direto na DM. E aí, tá esperando o que para vestir fé com estilo? Mas é isso, fique com Deus, um abraço e eu espero ver vocês no céu. Falou!